Vamos ver o que é o efeito Hall quântico. Para isto, primeiro temos que ver o que são os níveis energéticos em Landau. Então, o que tem a ver com o efeito Hall quântico, os níveis de Landau? Então, vamos supor, né? eh, uma, vamos supor uma partícula, né? Carregada com carga menos C, então seria um elétron, né? Submetida, né? Ou sujeita, né? A um campo eletromagnético. Certo? Então, o hamiltoniano do sistema partícula-campo, né? Partícula mais o campo, né? É o seguinte, né? Vou botar aqui. Vai ser igual a P, a quantidade de movimento, né? Canônica, mais E pela vetor potencial magnético ao quadrado, dividido por 2m, mais a energia potencial elétrica, né? Ok? Φ é o potencial elétrico, né? E esse aqui seria a energia potencial elétrica. Como a carga do elétron é negativa, então essa energia é negativa. Particularmente, estamos tratando um sistema, né? Que onde os elétrons, né? Sujeitos ao campo eletromagnético estão dentro de uma lâmina, né? Ou seja, é um sistema bidimensional, né? Aqui, né? Onde os elétrons estão aqui, né? Vamos supor elétrons livres, né? E aqui o sistema está sujeito ou submetido a um campo magnético constante, homogêneo na direção Z. Então, neste caso, né? Então, P vai estar, que é a quantidade de movimento canônico do sistema, só vai ser um P de X, né? Na direção X, mais P de Y na direção Y, né? A quantidade de movimento linear. E o A, o vetor magnético é tal que B seja o rotacional de A. Então, tem várias formas de que, por exemplo, o potencial vetorial magnético seja, o rotacional dele seja igual ao campo B na direção Z. Né? Então, tem que ser tal que seja B, Z. O sea, podemos comprovar que se eu botar A igual a X, B, Y, na direção Y, né?
Então, o rotacional de A vai dar B na direção Z. Podemos provar isto aqui. Vou botar aqui o rotacional de B por X na direção Y. Então vamos ver aqui. Aqui vamos botar assim. Então aqui 0, B por X e aqui é 0. Vejam que aqui a componente X, né, vai ser 0, porque esse campo é constante e isso não depende de X, então essa derivada parcial vai dar 0. Aqui é 0. Em Y também vai ser 0 aqui, só vai ficar derivada parcial disto aqui na direção Z, que isto é, como B é constante, vai ficar BZ. Então, esse aqui é um potencial vetorial adequado, né? Embora não seja o único, por isso se chama calibre de Landau. Ok? Neste caso particular, vamos supor que esse aqui seja 0. Então, nosso hamiltoniano vai ser P de x, né? X, né? Mais P de y, mais E B de x, y chapéu ao quadrado, dividido por 2m. Então, hamiltoniano vai ser aqui, aqui vamos ter P de x na direção x chapéu, mais PY, mais EBX na direção y chapéu. Só para ficar claro aqui. Seria assim, tudo isto aqui ao quadrado, dividido por 2m. Então, como vai ficar isso aqui? Vamos desenvolver isto ao quadrado. Vejam que isto vai dar P de x ao quadrado, mais P de x, P de y, mais E B de x por x chapéu produto escalar, mais P de y mais E B de x, né? B por x, né? Ao quadrado, né? Esse aqui é P de y, dividido por 2m. Vejam que isto, porque são vetores ortogonais, vai zerar, né? Isso aqui é 0. Então vamos ter assim vai ser o hamiltoniano. Eu vou colocar ele de uma forma conveniente, né? Eu vou
vou fazer aqui é colocar em evidência E por B. Então vai ficar E quadrado, B quadrado, dividido por M, 2M aqui, né? E aqui vai ficar X mais P de Y, dividido por E por B. Ao quadrado. Agora vamos botar isso aqui em função da frequência de ciclotron, né? Lembrem que ômega C é igual a E por B dividido por M, né? Então vamos ter aqui o hamiltoniano assim, 1/2 de M ômega C quadrado por X mais P de Y E de B ao quadrado. Podemos ver aqui que já do ponto de vista quântico, P de Y, né, os autovalores desse operador seriam H cortada, né, K de Y. K de Y é o número de onda na direção Y, né? Isso aqui pela hipótese de Broglie, né, que a quantidade de movimento é de uma partícula H cortada vezes aqui estamos associando já a uma partícula como onda, né? Então associamos a quantidade de movimento, né? Isso aqui é devido a de Broglie. A hipótese dele é que as partículas têm associadas uma onda, né? Neste caso a quantidade de movimento então seria H cortada pelo número de onda na direção Y, né? Lembrem que o vetor de onda é K, e seria na direção Y, né? Então vamos observar esta. Então vamos ver este termo aqui, que seria como um deslocamento, né? Vejam que aqui é o hamiltoniano de um oscilador harmônico na direção X com um deslocamento em X. Então, essa quantidade P de Y dividido por E por B, então seria igual a H cortada KY dividido por E por B. Né? Então, vamos colocar isto desta forma, como K de Y vezes LB ao quadrado, onde LB é a raiz, né, de H cortada por E por B. Já vamos ver o que significa isso, mas de fato é uma unidade de comprimento. Vejam, K, né, K tem unidade de inversa de comprimento, comprimento a la menos 1. Por unidade de comprimento ao quadrado vai dar unidade de comprimento, então é dimensionalmente correto, coerente com essa soma aqui, né? Então, esse aqui é um oscilador harmônico deslocado em esse valor, ok? Então, como resolvemos esse problema? Veja, primeiro, isso aqui, então, é proporcional, né? Vocês sabem, a quantidade de movimento em Y. Quantidade de movimento linear. A quantidade de movimento linear em Y, ela comuta com o hamiltoniano.
Portanto, então isto garante a existência de uma base de autoestados comum para os operadores hamiltoniano e quantia de movimento linear em y. Então, vamos resolver a equação dos autovalores. Né? Então, esse operador hamiltoniano aplicado, né, à função de onda me deve dar, né, a autoenergia vezes a função de onda. É um problema de autovalores e autoestados, certo? Só que, por causa disto, que P de YH comuta, então existe uma base comum para esses operadores. Então, o que vai acontecer? Isto aqui, na verdade, como já sabemos, já botei aqui, que isto aqui é um oscilador harmônico em X, né? O Hamiltoniano de um oscilador harmônico em X com esse deslocamento. Ok? Então, esse é o Hamiltoniano aplicado a isto deve dar essas autoenergias. Vocês sabem que os autoestados de um oscilador harmônico, neste caso, vão ser a exponencial. Não, vamos botar primeiro, né? Seriam os polinômios de Hermite, né? Em L, né? Isso eu vou botar, na verdade eu vou botar outro número inteiro. Eu vou botar assim a letra L inteira, né? Então, esse é o polinômio de Hermite de grau L, né? Em X, vou botar aqui, em X mais KY LB quadrado, né? Dividido por LB. O polinômio de Hermite de grau L é esse aqui, e aqui esse é um exponencial, né? Na verdade aqui seria KY LB quadrado dividido por 2 LB quadrado. Essa seria a solução da função de onda, né, no número quântico L, né, vou separar aqui do oscilador harmônico, né, vou botar aqui, certo? Só que como também H e PY tem autoestados comuns, isso aqui é um autoestado de H, mas como autoestado de PY, temos aqui ela I, né? K de Z, não, o K de Y, né? Por Y. É uma onda plana, né? Aqui podemos ter uma constante de normalização, mas essas seriam as funções de onda, né? Que seriam aqui autoestados, né? Com índice L, né? E aí a autoenergia seria H ômega C, que é a frequência de síncrotron, né? L mais 1 meio, né? Onde L então é 0, 1, 2, 3, etc. Bom, então isto que significa, né? Que para um número quântico L, né, que podemos denotar como L, se chama nível de Landau, né? Então a partícula seria deslocalizada na direção Y, né? E com uma oscilação, né,
harmônica centrada nesse centro, né? Na verdade aqui seria, então, esse centro seria igual a KYLB ao quadrado, né? Então, pelo que estamos vendo aqui pela gaussiana, vemos que LB pode ser aproximadamente igual ao raio dessa órbita na qual oscila, né? Centrada nessa posição X o elétron, né? Então, mais ou menos, podemos ver o seguinte. Então, o que acontece aqui? Na direção X, né, se projeta um movimento harmônico simples. Podemos entender que, então, o centro do movimento ciclotrônico do elétron, né, que está sujeito a um campo magnético perpendicular ao plano XY, né? Então, o raio aproximado, né, de movimento circular seria esse aqui, LB, né? Ok? E a posição do centro, né, onde está o elétron se movimentando. Lembrem que em mecânica quântica não podemos falar deterministicamente que esse seja a órbita, né? Podemos dizer que é a região mais ou menos de probabilidade do elétron, né? Mas classicamente podemos desenhar que esse aqui é o centro, né, dessa órbita ciclotrônica do elétron, está nessa posição dada por isto aqui. E esse LB seria o raio aproximado dessa órbita, né? Então, o elétron, esse elétron em Y estaria deslocalizado, né, devido a essa função de onda plana, né? Estamos falando dos níveis de Landau, né? E aqui esse seria o centro dessa órbita ciclotrônica. No entanto, vejam, podemos ver o seguinte, né, que KY, né, aqui podemos em Y considerar condições periódicas de contorno. Então podemos dizer que KY, né, nesse caso seria 2π. Lembrem que isso aqui é Ly e isso aqui é Lx, né? Então seria 2π dividido por Ly vezes, né, um número quântico, né, podemos chamar de n, né? Ok? Ou vamos chamar de ny, ok? Onde ny pode ser 1, ou mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, etc. Um número inteiro, ok? Então isso significa que essas posições, os seus centros de órbitas ciclotrônicas, estão quantizadas também, porque KY estaria quantizado pelas condições periódicas em Y, né, da lâmina, né? Então, na verdade, vejam que um nível de Landau L é infinitamente degenerado. Por quê? Porque para cada nível de Landau L, o centro, né, da órbita ciclotrônica, né, devido a que é igual a proporcional a KY, esse KY pode ter infinitos valores, né? Então é infinitamente degenerada, né? Mas podemos limitar essa degenerescência da seguinte forma, né? Por quê? Porque Lx é finito, né? Então xc, o máximo valor que ele pode ter a partir de zero é igual a Lx, né? Então vejam o que vamos fazer. Sabemos que então que Lx, né,
botar xc, que ky lb quadrado se igual a 2pi ny dividido por ly lb ao quadrado, certo? No entanto, o x máximo de c seria igual a lx, né? Então, nesse caso, o 2pi ny máximo, né, que é um número inteiro, dividido por ly por lb quadrado, seria igual a lx. Então, daqui posso ver mais ou menos a degenerescência de um nível de Landau, dado por esse número quântico máximo, né? Então, vejam, ny máximo vai ficar igual a L, aqui esse passa multiplicando, seria Lx por Ly dividido por 2pi lb ao quadrado, certo? Então, isto aqui, mais ou menos isso, qual é a degenerescência de um nível L de Landau. Vamos ver o significado disto. Vejam que isto aqui, que está por cima, é a área da lâmina, ou da lâmina condutora, ou da lâmina do sistema, né? Então, a degenerescência, que significa o número de subníveis para um dado nível L de Landau, né, é igual a área da lâmina dividida por uma área elementar, né, que mais ou menos essa área elementar é 2pi lb ao quadrado, né, seria 2 vezes a área da órbita do elétron, da órbita ciclotrônica do elétron, né? 2 vezes, porque pi lb quadrado seria mais ou menos essa área aproximada. Então, essa aqui é uma área elemental, que mais ou menos seria a área que ocupa o elétron, né? Efetiva, né? A área efetiva que ocupa o elétron, né? Então, essa seria a degenerescência, né? O número de subníveis para cada nível L de Landau. Isto também pode ser visto da seguinte forma. Eu vou LB, vou colocar ele como o que é, né? Então vai ficar como raiz, né, de H cortada dividido por EB ao quadrado, então vai dar aqui B Lx, ou seja, substituindo LB por seus valores em função do campo, né? E aqui vai ficar 2pi, né? Então aqui seria H, né? Dividido por E, né? Então, que coisa é o que está por cima? O que está por cima seria o fluxo magnético produzido, que atravessa, né, a lâmina, né? Lembrem que o campo é perpendicular àquela lâmina, então seria o fluxo total devido sobre a lâmina, né, devido ao campo magnético. E isto aqui embaixo seria igual a um fluxo elementar, né? Então, esse fluxo elementar seria 2πh dividido por E, né? Então, a degenerescência do nível Landau também pode ser vista como o fluxo que atravessa as linhas de campo magnético perpendicular dividido pelo um fluxo elementar, né? Então, quantas vezes esse fluxo total
está contido, né? Ou quantas vezes esse fluxo elemental φ0 está contido no fluxo total que atravessa a lâmina, C é igual à degenerescência. Né? Vejam que seria um número inteiro, né? Agora vejam aqui que isso aqui é importante. Vejam que esse φ0, que é um fluxo elemental de campo magnético, está relacionado, né, com essa área, né? Então, podemos dizer que há uma unidade de fluxo magnético dada por φ0, né, que tem esse valor, para cada área 2πLB quadrado. E aqui vamos deduzir algo importante, vejam. Essa degenerescência, né, se for dividida pela área total, vai ser igual ao quê? A 1 sobre 2π LB ao quadrado, né? Isto então que é? Vamos chamar isto igual a NB, que vai ser igual ao número de estados, né? Por unidade de área. Né? É um nível de Landau, né? O sea, para un nivel de Landau, o número de estados por unidad de área sería ese valor, ¿no? Sería 1 dividido por esa área, ¿no? 2πLB quadrado, cual también, vean, puede ser de la siguiente forma, vean, NB, esto va a ser 1 sobre 2π, y aquí voy a sustituir LB ao quadrado, que sería igual a H sobre EB. B é o campo magnético, então vai ficar B dividido por 2π, aqui é H. Vocês sabem que 2π H cortada é a constante de Planck, né? Seria assim H, né? Então, que tem H e H cortada. H é 2π H cortada. Então, isto também, então, o número de estados por unidade de área em um nível de Landau é igual a carga elétrica do elétron vezes o campo magnético dividido pela constante de Planck. Por outro lado, né, seja ns o número de elétrons, né, de elétrons livres, né, por unidade de área. Certo? Então, podemos dizer que o número de elétrons por unidade de área é igual a um fator ni, né, vezes o número de estados, né, por unidade de área, né, onde esse ni, né, onde ni se chama fator de preenchimento. Certo? Então, o número de elétrons por unidade de área, né, seria igual a esse fator de preenchimento vezes o número de estados por unidade de área, né? Então, vai dizer quantos estados em um nível de Landau estão preenchidos por elétrons, né? Ok? Então, vejam. Vimos no efeito Hall clássico, né,
que a resistência Hall, né? Essa resistência XY, que chamamos resistência Hall, né? Aqui era igual a o campo magnético, né? B dividido por o número de elétrons por unidade de superfície vezes a carga do elétron. Então aqui vamos colocar aqui, substituir, né? Isto aqui por Ni, né? Ni vezes N, que seria NB por E. Mas NB sabemos que é o que? Vamos substituir NB, né? É igual a EB dividido por H, né? Por E, né? Então, RXY, ou R Hall, né? A resistência Hall, aqui cancela o campo aqui. Vamos ter igual a H dividido por Ni E quadrado, né? Então vemos que a resistência Hall, né, em seu valor absoluto é H, constante de Planck, Ni E quadrado, onde Ni é esse fator de preenchimento que, se é inteiro, né, então aqui teríamos uma resistência Hall quantizada, né? Vejam que podemos colocar desta forma também. Vamos colocar 1 sobre Ni pela carga do elétron, e aqui H E. Lembrem que esse H é 2πH cortada dividido por E. E isto é, lembrem, o fluxo elemental de campo magnético. Então, a resistência Hall seria igual ao fluxo, né, elemental, né, dividido por, se fosse inteiro, né, um número inteiro pela carga do elétron, né. Então vemos que a resistência Hall seria quantizada, né, se Ni fosse um inteiro, né. Então aqui teríamos que o sigma Hall, né, a condutividade Hall, seria igual a Ni, né, por E dividido por esse fluxo elemental, né. Que, bom, vamos colocar aqui como Ni vezes, aqui substituindo, E quadrado H, né? A condutividade seria também quantizada, né? Ok? Em esses quantums de E quadrado é H dividido por H, né? Então vamos explicar isso depois em outro vídeo, né?